Vamos ler Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, vamos ler o versículo 17. Lucas 24 e 17. O texto vai dizer o seguinte, está na tela também, diz assim: e ele lhes disse, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis triste? Amém. Sentem adorando a Deus. Meus amados, o texto que nós fizemos leitura, ele vai nos falar sobre um diálogo que teve dois discípulos no caminho de Emaús. Os dois discípulos, meus amados irmãos, que caminhavam após terem aquela frustração entre eles sobre a morte de Jesus, e agora estavam se sentindo sós, abandonados, e eles caminhavam no caminho de Emaús. Eu tive o prazer, o privilégio, de juntamente com a irmã Vera, estar em Jerusalém e chegar lá nesse caminho de Emaús, onde os discípulos caminhavam nesse momento. E eles caminhavam entre si, e Jesus diz, se aproxima deles e pergunta para eles, ao ouvirem essa conversa, mas jura assim, pergunta que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E eu quero dizer aos irmãos que todos nós nascemos e um dia iremos morrer. E o que nós fizemos nesse percurso entre o nascimento e a morte vai refletir e vai dizer qual é a eternidade que nós vamos viver. Meus amados irmãos, eu quero trazer uma palavra aos irmãos com o tema: que palavras são estas que falais pelo caminho? Porque eu e você, meus amados irmãos, nós nos definimos por aquilo que nós falamos, por aquilo que nós pensamos e por aquilo que nós verbalizamos. Isso nos define. Já diz o pensador, o sábio, no entendimento, ele diz: se tu quiser conhecer alguém, é deixar esse alguém falar. Se tu quiser conhecer alguém, deixa esse alguém falar. Alguém acrescentou, também lhe dê poder. É a forma mais clara, mais nítida de tu conhecer o ser humano, é saber através daquilo que ele fala. Agora veja bem, meus amados irmãos, quando o pensador diz que se para conhecer alguém tem que deixá-lo falar, e a Bíblia vai parafrasear isso, eu vou citar um texto na sequência que vai dizer isso. Se para nós conhecer alguém temos que deixar esse alguém falar, logo se essa pessoa se abstém de palavras, nos torna-se impossível de conhecê-la. Ei, mas essa noite eu vim aqui dizer para você, que para Deus conhecer nós, não precisa nós falar. A Bíblia vai dizer que antes de nós proferir qualquer palavra, Ele sabe, alemão, o que nós iríamos falar. Deus conhece nós. A Bíblia vai nos dizer que Deus conhece o íntimo do nosso coração. Deus conhece o recanto seleto da nossa alma. Deus conhece a nossa intimidade. E Ele conhece eu e você. Além disso, Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. E a Bíblia vai dizer que Ele conhece quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Então, nessa caminhada, meus amados irmãos, que eu e você caminhamos rumo ao céu, nós temos que ter cuidado com as palavras que proferimos nesta caminhada, tendo a consciência de que todas as palavras, a Bíblia diz, um dia daremos conta sobre ela, ou para o bem ou para o mal.
E é sobre isso que eu quero me deter essa noite com os nossos amados irmãos, porque eu e você caminhamos para o céu. Todos nós, inclusive, estamos numa fila invisível da morte, e cada um de nós tem uma ficha, um número, que às vezes alguém grita, um número nós conferimos, é o nosso, estamos sendo chamados, nós estamos nessa caminhada em direção ao céu. E o que é? Quais são as palavras que nós falamos pelo caminho em direção ao céu? Aleluia! Meus amados, olha o que Isaías escreve no capítulo 30, no versículo 21 de Isaías. Ele vai dizer o seguinte: os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita e nem para a esquerda. Meus amados irmãos, o que nós falamos do caminho para o céu, isso nos define. Afinal de contas, olha o que Lucas escreve no capítulo 6, versículo 45, vai dizer o seguinte: o homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Aleluia! Olhem, meus amados, o homem bom do seu bom tesouro. Por isso eu disse a frase, o que nós falamos, isso nos define, diz o que tem dentro de nós. E parafraseando, irmãos, isso, a boca fala o que o coração está cheio. Aquilo que tu enche o teu coração vai sair pela tua boca. Por isso essa noite eu quero adorar a Deus, e eu quero que a palavra de Deus encha a nossa vida, encha o nosso coração. E o salmista tinha razão quando ele disse, guardei a tua palavra no meu coração, para mim não pecar contra ti, porque quando a palavra de Deus é guardada por mim, e eu abro a boca, não sai outra coisa, a não ser a palavra de Deus, e a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus é eficaz, a palavra de Deus é mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta a discernir as intenções e pensamentos e propósitos do coração do homem. Aleluia! Bendito seja o Senhor. Que palavras são essas que falais pelo caminho? Olhe bem, meus irmãos, você já pensou naquela passagem bíblica do bom samaritano? Aquele homem estava à beira do caminho, porque os salteadores lhe assaltaram, lhe espancaram e lhe deixaram meio morto. E o texto vai dizer que passava também para aquele mesmo caminho o sacerdote e o levita. E a Bíblia vai falar que ambos olharam o samaritano ferido, aliás, o mendigo, o viajante ferido, e passaram de largo. O que será que falavam o sacerdote e o levita naquela caminhada? O que será que os dois falavam? E olhando, talvez eles analisavam, mas eu não tenho tempo para atender esse viajante ferido, assaltado, machucado pelos ladrões. Talvez o sacerdote podia pensar, a minha agenda é muito ocupada, muito grande. Talvez isso seria a responsabilidade do levita. Talvez o levita podia dizer assim, mas se o meu pastor, que é o sacerdote, não parou para atender, eu também não vou parar. E ambos passaram, ambos caminharam e não tomaram nenhuma atitude com aquele homem ferido à beira do caminho. As suas ocupações e as suas conversas eram com tantos outros compromissos, talvez, outras responsabilidades, mas não sobre aquele que estavam necessitados. Quero trazer à memória dos irmãos também, o que será que Abraão caminhava, no caminhar dele para o Monte Moriá, junto com Isaque, seu filho, quando ele vai oferecer o seu filho Isaque no holocausto, em sacrifício a Deus. Isaque significa sorriso. Abraão sobe ao Monte Moriá chorando com o sorriso do lado que era o seu filho para oferecer em holocausto. O que será que eles conversaram? Em Gênesis 22:5, vai dizer que Abraão falava com os seus servos,
Abraão disse aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Isaque, meus amados, e Abraão, ao caminharem para aquele monte, que seria o monte do sacrifício de Isaque, ao pedido de Deus, Abraão oferecia Isaque. Nessa caminhada de Abraão ao monte Moriá, talvez cumpriu-se na vida dele o Salmo de número 126:5, que diz o seguinte: os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida, trazendo consigo com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Abraão caminhava, meus amados, para o monte Moriá com o seu filho. O que será que eles caminhavam? O que será que eles conversavam no caminho para o monte? Uma coisa eu sei, meus amados, é que Abraão ensinou bem no caminho para o encontro com Deus Isaque, o seu filho. Sabe por quê? Eu aprendo aqui que Isaque sabia muito bem o que era oferecer sacrifício a Deus. Porque a conversa na caminhada rumo ao encontro de Deus entre Abraão e Isaque, Abraão orientava Isaque como cultuar a Deus. Olha, Gênesis capítulo 22:7 vai dizer o seguinte: então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Isaque, meus amados irmãos, faz uma pergunta que ela é revelada muito, que nos revela muito sobre como cultuar a Deus. Isaque sabia como cultuar a Deus. Isaque sabia que não adiantava ele chegar com o seu pai para oferecer um culto a Deus, o encontro com Deus, somente com a lenha, somente com o fogo, somente com o cutelo, mas se não tivesse o cordeiro, não tinha culto, não tinha adoração, não teria encontro, não teria bênção. Isaque aprendeu com seu pai na caminhada da vida que para ter um encontro com Deus, o mais importante é o cordeiro. Ei, essa noite eu vim dizer para você que o que devemos aprender, assim como Isaque aprendeu com Abraão, que o mais importante para cultuar a Deus é o cordeiro, que é Jesus para nós. O mais importante aqui nesse culto é o cordeiro. Uma mensagem sem o cordeiro não é uma mensagem que salva. Um louvor sem o cordeiro não encanta, não toca, não inspira. Uma mensagem, meus amados, sem o cordeiro é uma mensagem morta, e uma mensagem morta ele mata. Mas essa noite eu vim trazer uma palavra para você, que o culto deve ter como essência o cordeiro, e é isso que Isaque aprendeu no caminho com o seu pai. O que é que nós estamos falando no caminho? A ideia é muito simples: quem se importa com o cordeiro jamais ficará sem resposta. Sabe por que disso? Isaque pergunta para o pai: aonde está o cordeiro? Ele dava importância para o cordeiro, não ficou sem resposta. Quando seu pai estava para imolá-lo, o pai Abraão ouve uma voz do céu que diz: Abraão, Abraão, não faça nenhum mal ao teu filho, eis aí o cordeiro. E estava lá o cordeiro, tipologia de Cristo. Quem se preocupa, quem dá importância, quem se importa com o cordeiro, jamais ficará sem resposta. A resposta de Abraão, meus amados, ela foi uma resposta contundente. Abraão disse no versículo 8, dizendo o seguinte: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Aquela caminhada daquele pai com aquele filho era um diálogo de que Deus é o Deus que provê as necessidades. Como é lindo quando tu conversa com alguém que vai te ensinando na caminhada,
vai te orientando que Deus provê, que Deus soluciona, que Deus abençoa, que Deus socorre, que Deus não deixa perecer. A caminhada de Abraão com Isaque para o Monte Moriá foi uma caminhada onde se ensinava que Deus é o Deus da provisão, é o Deus que ensina, é o Deus que socorre, o Deus que abre portas. Essa deve ser a caminhada, ao diálogo, a conversa, as palavras que devemos conversar pelo caminho em direção ao céu. Você está entendendo o que você está falando no caminho para o céu? Olhe bem, o texto vai dizer o seguinte: e disse-se, que palavras são essas que caminhando tocais entre vós, e por que estáis triste? Vejam, meus amados, que depende da conversa nossa nessa caminhada, nós vivemos uma vida de tristeza, nós vivemos uma vida de insucesso, nós vivemos uma vida de angústia, dependendo das nossas conversas. Jesus disse: o assunto de vocês está trazendo tristeza para vocês. É isso que o Senhor estava dizendo. Quantas pessoas, irmãos, que podiam viver uma vida feliz, mas vivem infeliz, porque não cuida o que fala pelo caminho em direção ao céu. Vive uma vida de infelicidade, de desgosto, por causa que escolhe aquilo que fala erradamente. Nossas palavras podem nos trazer alegria, como também podem nos trazer muita tristeza. Mas que essa noite, essa palavra possa despertar em mim e você, para produzirmos e conversarmos palavras que tragam alegria para nós. Olha bem, a pergunta de Isaque, ela é revelada, irmãos. Quando ela pergunta sobre o cordeiro, ela é revelada por João Batista 2.500 anos depois. Lá em João 1,29 diz assim: no dia seguinte João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isaque recebe, ou melhor, é respondido a pergunta de Isaque 2.500 anos depois da pergunta que Isaque fez. Meus amados irmãos, olha o que o profeta Amós nos diz, olha o conselho do profeta Amós, lá no capítulo 4, versículo 12 de Amós: portanto, assim te farei, ó Israel, e por isto te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Amós nos desperta para que nós, no caminho para o céu, nos prepare para encontrar com Deus. Jesus vai dizer lá em Mateus 12:36, mas eu vos digo que de todas as palavras ociosas que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras será condenado. É interessante essa palavra? Por isso que devemos ter cuidado com as palavras que nós falamos pelo caminho. Porque todas as palavras que nós falamos, o texto vai dizer toda palavra ociosa, sem proveito, sem importância, sem utilidade, todas as palavras serão justificadas, e por tuas palavras serás condenado. Eu falei no início que no caminho que caminhamos para o céu, aquilo que falamos nos define, aquilo que falamos define quem somos. E nós, meus amados irmãos, pelas nossas palavras somos justificados, mas também pelas nossas palavras seremos condenados. Por isso eu venho trazer essa palavra ao teu coração. Você que está me assistindo, você que está aqui, cuide o que fala pelo caminho, esse caminho que nós caminhamos para o céu. Jó, ele profeticamente antevê a sua prova quando ele vai escrever lá no livro de Jó, no capítulo 3, versículo 25, porque aquilo que temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Jó estava prevendo isso. Então, querido irmão, que palavras são estas que falais pelo caminho? É o que a Bíblia nos ensina. Quero trazer outro exemplo aqui. Sansão, irmãos. Sansão, ele estava indo para o seu casamento, para casar. Os irmãos conhecem a história, não vou me enunciar. E na ida para o casamento, irmãos,
para a festa do casamento. Ele estava indo para o seu casamento. Nessa festa que se tornou um pesadelo, a festa do casamento de Sansão. Sabe por quê? Porque no caminho do casamento, do encontro nupcial, ele come o mel da boca de um leão. Ele come o mel da boca de um leão. Nunca esqueça, meu querido irmão, disso. O mel aqui é doce, mas o leão dessa passagem está morto. A procedência do mel, ela está, dessa doçura, é a morte. E a Bíblia vai dizer que o pecado pode ser doce como mel na boca, mas o seu fim é amargo como o mel, como a morte. O pecado pode ser doce como mel na boca, mas o seu fim é amargo como a morte. Muito bem, meus amados irmãos, chegando aqui na festa do casamento, Sansão ele propôs um enigma, e a festa de casamento, ela se acabou em uma desgraça, essa festa. Por quê? Porque no caminho para as núpcias, no caminho para o casamento, ele parou para tocar no que não devia, ele fez o que não devia, ele agiu no que não devia, no caminho para o casamento. E eu quero dizer para os irmãos, que eu e você como noiva de Cristo, caminhamos para as núpcias, caminhamos para o casamento, para as bodas do Cordeiro, e temos que cuidar, para que nessa caminhada, nós não toque na morte. Não tenha, meus amados irmãos, este descuido. Devemos ter cuidado com o que nós tocamos a caminho do casamento. Devemos ter cuidado, nós estamos indo para esta festa e precisamos ter cuidado com o que nós tocamos no caminho das núpcias. Cuidado em quem você anda tocando no caminho do casamento. Cuidado em quem você anda ferindo no caminho do casamento. Esse casamento teu pode se tornar desgraça. Foi o que aconteceu com Sansão. A quem você está ouvindo nesse caminho até as núpcias, até o casamento? Que palavras são estas que falais do caminho? A quem você está dando ouvido nesse caminho em direção às núpcias? Sansão, meus amados irmãos, ele teve uma desgraça, porque ele provou do mel, que era doce, mas a origem do mel era a morte. Ele estava de um leão morto. Cuide o que tu toca no caminho para o céu. Cuide disso. Damasceno, o Eliezer, quando ele vai buscar um filho para a esposa para Isaac, ele recebe uma missão importantíssima: arranjar uma pretendente à altura de Isaac. Jacó faz isso, manda Eliezer buscar Isaac. Isaac vai para a esposa para ele. E Eliezer, meus amados irmãos, que era o servo de Abraão, ele recebe essa missão árdua. E olha, meus irmãos, e ele, como todo bom servo fiel, ele ora antes de encontrar a pretendente para Isaac. Lá em Gênesis 24:12 vai dizer o seguinte: e disse: ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faz-me beneficência ao meu senhor Abraão. Ou seja, o servo fiel Eliezer, o Damasceno Eliezer, ele faz uma oração a Deus, pedindo um bom encontro no caminho, para que ele pudesse ter um bom encontro e encontrar a pretendente ideal para Isaac. Quando você for tomar uma decisão importante da tua vida, eu tenho um conselho para te dar. Na verdade, eu tenho 3 conselhos. Ore por essa decisão que você vai tomar. Segundo, ore de novo. Terceiro, ore mais um pouco. Não tome nenhuma decisão sem orar. A minha palavra para você: ore antes de tomar a decisão, ore durante a decisão, mas também ore depois da decisão. Eliezer orou para um bom encontro. E sabe onde é que ele foi?
ele não somente orou, mas ele tomou uma atitude, Diego, interessante. Porque não basta nós só orar, nós temos que tomar posição. O moço, o fiel, o servo Eliezer, o Damasceno Eliezer, ele ora e ele vai ao encontro, vai para um lugar onde ele poderia encontrar a pessoa ideal para Isaac. Será que a minha oração combina com a minha vida, ou a minha vida combina com a minha oração? Porque às vezes, meu Juraci, nós oramos, mas não se posicionamos corretamente, tomamos o caminho errado da vida. Mas agora Eliezer, meus amados irmãos, lá no versículo 13 vai dizer o seguinte: eis que eu estou em pé junto à fonte de águas, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Ele ora para encontrar uma moça digna de seu senhor. E sabe onde é que ela foi? No lugar onde tinha moça digna para o seu senhor. Ele orou e tomou a posição correta. Ele precisava estar no lugar onde esse tipo de gente teria oportunidade de mostrar quem de fato é. Tem pessoas, meus amados irmãos, algumas pessoas eles desmentem a sua oração, porque eles oram e pregam, as suas palavras são diferentes daquilo que oram. Sabe por quê, meus amados irmãos? Talvez você esteja orando para ser um pregador, mas se assenta na roda dos escarnecedores. Tem pessoas, irmãos, que oram, mas vai para o caminho correto. Tem pessoas que oram para Deus lhe abençoar, mas o caminho que toma é o caminho errado. As palavras que usa, as atitudes, as posições que toma são erradas. Eliezer orou a Deus, mas foi procurar pessoas no lugar onde pessoas de bem estavam. Quer viver bem? Viva com pessoas de bem. Quer ser alguém de oração? Conviva com quem ora. Quer ser pessoas que falam a verdade? Conviva com quem fala a verdade. Quer ser uma pessoa espiritual? Conviva com pessoas espirituais. Não podemos querer orar: meu Senhor, eu quero ser santificado, me santificar, mas a tua vida não condiz com isso. Eliezer, meus amados irmãos, nos mostra que ele não só orou, mas ele tomou a atitude certa. Viu? Olhe bem, meus amados irmãos, tem pessoas que às vezes oram e dizem que quer ir para o céu, mas segue os conselhos de pessoas que você sabe que não tem nada de Deus. Tem pessoas que querem ir para o céu, mas se aconselha e ouve pessoas que não tem nada de Deus e não caminha com Deus, e não caminha para o céu. Ei, você está me assistindo? Tem pessoas que você só tem que orar por ela, não pode conviver com ela. Tem pessoas que tu não pode parar para ouvir, porque elas não estão indo para o céu e não vão querer que tu vá para o céu. Para ouvir quem está indo para o céu e quem fala as coisas de Deus para você. Olha o que Paulo escreve aos Filipenses 4:8. Eu me encaminho para o encerramento. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Tudo o que você tem ouvido, falado, pensado, é verdadeiro ou não? Ou apenas está no campo da suposição, da suspeita? Ei, irmão, você não pode alimentar a tua mente com coisas suspeitas ou suposição. Você precisa alimentar a tua mente com aquilo que é verdadeiro. Não deixe o que é mentira alimentar a tua mente. Alimente a tua mente com aquilo que é verdadeiro. Quantas pessoas que nessa quarentena deixaram se envenenar pelas mentiras, se contaminar, perderam a fé, perderam a alegria de vir para a igreja, se escandalizaram, sabe por quê? Porque não cumpriram a Bíblia, e a Bíblia diz que o que deve conservar a nossa mente é aquilo que é verdadeiro. Que você tem ouvido, falado, pensado é verdadeiro? Ou você se contenta com suposição, com suspeita? É honesto? O que você fala, o que você compartilha, o que você comenta, isso é honesto?
Ei, irmão, tu tem responsabilidades. O que é honesto isso que você fala, aquilo que você compartilha, comenta, é honesto isso? É justo? É puro? É amável isso? É de boa fama? Há alguma virtude nisso? É edificante isso? Há algum louvor nisso? Aleluia! Contribuirá no quê? Ajudará no a quem? Resolverá o que isso? Se não passa por essas testes, não pense nisso. Se não passar por esses testes, não pense nisso. Não comente isso, não gaste tempo com isso, não vale a pena. Não vale a pena. A mente do salvo é diferente do ímpio. O que quem tem que alimentar a tua alma são essas verdades. Ou seja, meus amados irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Fique em pé. Afinal de contas, olha o que diz Provérbios 18 e 21. Provérbios 18 e 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Eu encerro a minha pregação essa noite, querendo que você seja feliz. Eu estou pregando essa série de mensagens sobre a bem-aventurança. E o texto que eu comecei a pregar sobre a primeira bem-aventurança, que é bem-aventurado os pobres de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Bem-aventurados são os pobres de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Eu disse que nessa caminhada, Jesus está dizendo não serão bem-aventurados, porque bem-aventurado é ser feliz duas vezes. E esse sermão é as verdadeiras, o ensinamento de Jesus sobre a verdadeira felicidade. Eu disse que nessa caminhada, Jesus quer que nós sejamos felizes. O céu é o ápice da felicidade, mas Ele quer que eu e você seja feliz nesta vida. Não é serão, são bem-aventurados. Deus quer que você viva uma vida plena de felicidade e por fim a vida eterna com Deus. Sabe o que acontece comigo e você? Nessa caminhada nós não cuidamos as palavras que nós falamos e vivemos infelizes. Mas eu venho como teu pastor trazer essa palavra. Cuide, viva mais feliz. A Bíblia diz: quando os servos do Senhor se reúnem, quando se reúnem, uns têm salmos, outros têm cânticos, outros têm louvor, outros têm profecias, e aí vai. Quando eu e você se reunir, tem que ter louvor na nossa conversa. Quando eu e você conversar, tem que ter benécias, bênçãos de Deus. Por isso eu trago essa palavra ao teu coração. Eu quero orar contigo essa noite. Na verdade, eu quero convidar a Manvera a fazer essa oração por nós. Quero rogar que a bênção de Deus esteja sobre cada um de nós. Feche teus olhos, coloque a mão sobre o teu coração. Você que está me assistindo na tua casa, coloque a mão no teu coração para nós orarmos juntamente com a irmã Vera. Senhor, temos ouvido a tua palavra, Pai, e pedimos, Senhor, que essa palavra venha produzir algo nas nossas vidas. Jesus, a nossa intenção de estar aqui nessa noite é nós nos aproximarmos mais de Ti. Jesus, nós estamos aqui porque a nossa alma tem sede do Senhor e anelamos, Pai, por estar obedientes ao Senhor, assim nos tornando aptos, Pai, para um dia adentrarmos aos céus pelas portas. Sabemos, Jesus, que um dia havemos de enfrentar a eternidade. E aqui nesta vida, Pai, é que nós decidimos para onde iremos um dia, se morar contigo ou não.
Portanto, Senhor, nós pedimos que a sua palavra ela venha fazer efeito no nosso coração. Jesus, nos desperta. Senhor, nos dá desejo de nos aproximarmos ainda mais do Senhor. Deus, eu oro por todos que estão aqui nessa noite. Eu oro também por todos que estão acompanhando essa live. Eu peço a bênção do Senhor. Venha suprir, Senhor, as necessidades de cada um nesta noite, pois o Senhor é Deus onisciente e o Senhor conhece o coração de todos que ouviram esta palavra. Por isso, Senhor, eu peço a sua bênção, Pai, sobre a vida de cada um, no maravilhoso nome de Jesus. Amém.